Então, a minha saudação a todos, em nome de Jesus. Nós retornando hoje aqui, então, do encontro da microrregião 6, que é a microrregião que pertence, que centraliza, né, todo o Nordeste, onde fica a Bahia, né, e o nosso encontro foi, então, o encontro foi em Salvador, né, estava muito abençoado, um encontro muito rico, assim, muita cura interior, né, um encontro, assim, que realmente o tema era não temas. Então, e ali a gente viu que todo mundo precisava de cura interior. Deus fez cura interior, né, irmão? Foi muito bom ali. A gente vê Deus fazendo cura interior ali nos irmãos ali, né? Desde do nosso do começo ali, né, do culto de recepção até o encontro mesmo. Tudo ele mostrou assim que Deus estava curando, né? Estava libertando. Amém? E vamos então fazendo um regar em cima desse tema, que é o não temas. Eu coloquei assim, não temas, livre-se do medo, né? Por que que eu temo? Né? Onde é que está isso? Eu temo porque eu tenho medo. Então vamos ver assim, onde é que começou o medo, a origem do medo, como se livrar do medo, né? Vamos ver tudo isso hoje, então, a nossa live aqui da segunda-feira, nós retornando, não tivemos na quinta por causa da viagem, mas hoje estamos retornando, então, a nossa rotina normal, amém? Vamos começar, então, fazendo uma leitura aqui, lá do livro de Gênesis, aqui é onde tudo começou, né? Tudo é Gênesis, né? Gênesis, capítulo 3, vamos ler aqui do 8 ao 10. Gênesis 3, do 8 ao 10, aqui já está a origem do medo, né? Onde é que tudo começou? Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Olha aqui. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, né? Olha aqui. E lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Tive medo e me escondi. Aqui tudo começou. Mas então, pedir agora para a nossa irmã Luzia fazer a oração inicial. Depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois vamos ver também uma mensagem que fala sobre esse tema, né, tão importante, que é o livre-se do medo. O temor, né, não de Deus, mas o temor das circunstâncias. Amém? Então a irmã vai orar Vamos lá. sintonizando o Senhor. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, ainda, Senhor Jesus, nesse final de tarde, Senhor, na tua presença, Pai, nós queremos, Pai, em primeiro lugar, mais uma vez, Pai, confessar os nossos pecados, Pai, confessar, Senhor, nossas transgressões, ó Pai, e te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, fazer, Deus querido e amado, uma faxina espiritual, Pai, tirando de dentro de cada um de nós, ó Pai, toda ansiedade, todo pânico, Pai querido e amado, todo medo, Pai, que tem nos tirado da realidade, Pai, tem nos tirado de nós mesmos, ó Pai. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo, vem fazer, Senhor, uma faxina, Pai. Vem fazer essa operação, Pai, operação espiritual, Pai, dentro de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, a buscar a Tua presença, Pai. Vem, Senhor, estar nos restaurando, Senhor Jesus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Então, Senhor Jesus, vem fazer essas cirurgias espirituais, ó Pai querido e amado. Entra, Senhor, nos teus templos, ó Pai, com o teu azorraque, Pai, e vem estar expulsando, Senhor Jesus, toda 7 nação, Pai, que tem nos tirado, Pai, do teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derriba todas as fortalezas mentais e espirituais, ó Pai, que tem nos afastado de Ti, Pai, que tem, Senhor Jesus, nos feito pecar, Senhor Jesus, contra o Teu santuário, contra a Tua presença, em nome de Jesus, contra a Tua lei, Pai. Nos restaura, Senhor, nos traz vida, Pai, e vida em abundância, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua graça, Pai, dentro de cada um de nós.
Pai, abençoa esta live, Pai querido e amado. Abençoa todos que já entraram, abençoa os que vão entrar. Senhor, que o Senhor venha trazer mais pessoas para estar ouvindo, Senhor, a tua palavra. Porque está escrito, Pai querido e amado, que a tua palavra, ela cura e liberta, Pai. Conhecereis a verdade e ela vos libertarás. Então, nos ajuda, Pai, a conhecer a tua palavra. E que nós não viemos só ficar no conhecer, Senhor, mas que nós viemos botar em prática, Pai. Então, Senhor Jesus, eu te peço, retira, Senhor, todos os agrilhões, quebra todas as correntes, todas as cadeias, ó Pai, que tem nos amarrado, que tem nos aprisionados, ó Pai, e nos leva, Senhor, a te adorar, a te buscar, a contemplar a tua presença em espírito e em verdade, porque está escrito na tua palavra que o Senhor busca verdadeiros adoradores e que buscam o Pai em espírito e em verdade. Então, que nós íamos ser esses adoradores, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Fala conosco, Pai, através da palavra apostólica, Pai, através do compartilhar dos irmãos, Pai, que foi nesse encontro, que venha ser, Pai querido e amado, bênçãos para nós também, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para meditar e contemplar a beleza do Senhor, do Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
espera pelo Senhor tem bom ânimo. Fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, irmãos. Que o nosso ânimo, que a nossa perseverança esteja sempre focado nas coisas do Senhor e não nas coisas do mundo. Que possamos buscar os afetos entranháveis do Senhor, o prover dele, o fluir dele, como diz nesse próximo cântico. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Indescritíveis e incomparáveis são teus afetos entranháveis, pois pleno em satisfação estou, Senhor. Indescritíveis e incomparáveis são teus afetos entranháveis, pois pleno em satisfação estou, Senhor. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Sou grato, Senhor, para sempre. Sou grato, Senhor, para sempre. Serei grato, Senhor, para sempre. Serei grato, Senhor, para sempre.
Amém. Eu vivia muito tenso. Então, eu tive, numa faixa de 10 anos, 6 úlceras hemorrágicas. E quando eu fui para o hospital a última vez, ele disse: olha, metade do teu estômago está comprometido, está que nem uma peneira. Furou. Não tem como aproveitar mais. De tanta tensão nervosa que eu vivia. Por quê? Qual é a causa de tudo isso que eu estou falando? E Deus quer libertar você do medo. Amém? Deus quer te dar vitória, quer te dar estabilidade emocional. Deus quer tirar o medo da tua vida. Quem é a paz do universo? Quem é? Jesus Cristo é a nossa paz. Ele disse: a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Lembram desse versículo? Cristo é a nossa paz. Onde está Cristo e como colocar esta paz para dentro de nós? Tu tem Bíblia aí? Levanta ela. Aí está a paz. Começa a ler. Você tem medo que falte coisa na tua vida? Muitos têm medo aqui. O que diz no Salmo 23:1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus mente? Então acredite. Nada vai te faltar. Por que uma criança confia no pai e na mãe quando é pequena? Por quê? Ele sente segurança, ele sente proteção. A criança pode brincar aqui e ali, mas ela está sempre de olho no pai, sempre de olho na mãe. Por quê? Porque ela confia naquela pessoa. Ela conhece aquela pessoa e confia. Ela sente segurança naquela pessoa. Se você não conhecer Jesus, você não vai ter confiança em Jesus. É isso que eu quero dizer. Olha o que Jesus diz em João 8,32. Vamos abrir lá. João 8,32. E conhecereis a verdade. Então você precisa abrir a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque você precisa conhecer a verdade única está na Bíblia. Amém? A Bíblia é o manual da tua vida. Deus deu esse manual para você. Esse manual é Cristo. Então é Cristo em letras que vai entrar em você, vai se formar uma energia que te dá segurança e paz. A crença nessas promessas vai te dar a paz. A fé nessas promessas vai te dar a paz. Para te saber se Jesus fala a verdade, tu tem que experimentar Ele. Amém? Então, você está com uma raiz de amargura, muitos anos talvez no teu coração. Aí, aqui em Hebreus 12:15, você vai entender que é só perdoando que você vai se livrar daquela mágoa que te produz muito mal. Porque uma amargura produz doença psicológica e doença física. Mas você quer se ver livre daquilo. O que precisa fazer? Liberar perdão para quem te ofendeu. Esta é a lei de Deus. Então, tu vai acreditar que Deus fala a verdade. Então, tu vai chamar aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que errou com você. Não importa se ela tem razão ou não tem, porque é uma questão de obediência a Deus. Você não deve analisar se ela merece ou não a tua liberação de perdão. Não analise isso. Não olhe para aquilo que tu sente dela. Também não olhe para aquilo que tu pense dela.
A questão não é análise, é obediência a Cristo. Amém? Então você vai confiar em Jesus. Eu quero ter uma experiência com Cristo. Não é com aquela pessoa que tu vai liberar o perdão. É com Cristo a tua experiência. Então Cristo me disse, se eu liberar o perdão, eu vou sentir a paz. E eu vou evitar um processo de enfermidade na minha vida. Então eu vou obedecer. O que vai acontecer? Jesus nunca falhou. Em 26 anos da minha vida, todas as promessas que eu botei à prova funcionam. Nenhuma deu falha até hoje. Amém? Nenhuma falhou. Então eu confio nele. Não vou dizer que a minha confiança seja total. Tenho incredulidade ainda. Mas eu já confio nele em muitas áreas da minha vida. Veja, eu era um empresário e ganhava dinheiro. De repente Deus diz, larga tudo e vai ser só pastor. Pastor não depende só dos outros. Se os outros contribuem, ele tem. Se não entra dinheiro, ele não tem nada. Mas eu confiei que ele ia me sustentar. Ele lutou 5 anos comigo para me confiar na promessa de viver por fé. Viver por fé é aquele, Deus te sustenta. E ele disse, eu não quero você metendo a mão em nada que é empresário, nem empreendimento mais. Tu vai confiar em mim. E disse mais, tu nunca vai ter nada, só a mim. Nadinha, nada. Tu vai depender só de mim. Depender só de Deus é depender da igreja. Amém? E eu resolvi acreditar. E você sabe que a minha vida está bem melhor do que quando eu era empresário? Que incrível, gente. Quando eu era empresário, eu não andava de avião toda semana quase. Não. Eu não comia nos melhores restaurantes. Eu não conhecia nenhum país quase do mundo, hoje eu conheço mais de 40 países. Tudo que Deus fala é verdade. Ele disse assim, se me ouvires e eu me obedecer, tu comerás o melhor da terra, não é só do Brasil. Amém? Agora, se tu me perguntar o que eu tenho, não tenho nada. Mas eu tenho o tudo, que é Cristo. O que Ele me proporciona, eu aceito. Se Ele me faz eu entrar em privação, também aceito. Porque Ele me sustenta. Sabe que eu entrei numa paz incrível. Nunca mais tive úlcera. Nunca mais fiquei tenso. Eu tive até vontade de me matar, gente. Que loucura. Quando uma pessoa chega à vontade de planejar o dia para tirar a vida, isso é o fim de todas as coisas. Dos problemas psicológicos que eu tinha. Eu não me dava com ninguém. Eu não queria ver ninguém. Eu não gostava de visita na minha casa. A minha vida era fechada. Tomava alguns comprimidos para me animar. Não sei se era depressão, mas eu não tinha vontade de viver. Vivia sempre com medo. Mas quando eu comecei a estudar essa Bíblia que você tem aí, tudo começou a mudar. Tudo. Você vai entender por quê. Você diz que aqui, João 8,32, a verdade te libertará. Quem é a verdade? Quem é? Cristo, Jesus é a verdade. Amém? E Cristo Jesus não é o verbo que se fez carne? Em João 14,6 não está escrito que Jesus diz assim, eu sou o caminho,
eu sou a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E a verdade é a paz. Quando ela entra em você e você confia, a paz chega em você. Aí você não vai ter mais medo. Porque cada vez que vem um pensamento para aterrorizar você, você vai dizer, está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se tu não combater com a verdade, a mentira do inimigo, porque o pensamento negativo vem do inimigo de Deus, o teu inimigo, dos maus espíritos que adentram na nossa mente para falar coisas para desequilibrar você. Você tem que ter uma palavra de fé para contrapor naquela batalha. Então, se você está sendo acometido com pensamentos ruins, mostre, porque o inimigo vai fazer um concurso e diz, tu vai rodar, tu não é um burro, tu não sabe nada. Aí você diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Cristo é a minha sabedoria. Se você não conhece a verdade, você vai ficar aceitando o que Satanás está falando na tua cabeça. Aí vai entrar em parafuso, em medo. Jesus disse, desde o dia que tu te batizou, tu está em guerra. Eu quero mostrar para você. E qual é a tua espada? A palavra de Deus. Efésios, capítulo 6. Não fique olhando o inimigo vencer você. Tome uma providência. E você não se livra dele se não usar a palavra. Versículo 10 e 11, capítulo 6 de Efésios. Vamos ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que está escrito aqui. Tu está meditando na Bíblia, tu está todos os dias lendo a Bíblia, aprendendo as coisas daqui. Tu está sendo fortalecido em Cristo. Tua força está aumentando, tua coragem está aumentando, teu medo está diminuindo, tua insegurança diminui. Porque quando Cristo entra no nosso coração, ele se transforma em poder. Amém? Mas esse poder não é humano, é celestial. Como diz aqui, fortalecei-vos no Senhor. Isso é na Bíblia. E depois que cai lá dentro e você acredita, o poder de Cristo faz você sentir paz e coragem. Amém? Vamos em frente, mais um versículo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí, precisa explicar isso? Agora, se você não estuda a Bíblia, não conhece nada, ele vem te atacar, quem é que vai te defender? É por isso que tem pessoas doentes, pessoas em depressão, porque não creem na verdade. Se você crê, ele não vai vencer você. Ninguém vai me provar o contrário, gente. Ninguém. Eu cito a palavra, muitas vezes, pessoas que estavam possessas de espírito, tendo convulsões. Tu cita a palavra, aquele espírito da possessão sai daquela pessoa. Porque a palavra é o poder de Deus. Amém? Então o medo vai ficar aí até o dia que você quer. Não é Deus que está determinando. Até o dia que você quer. Você quer se livrar do medo, que é um grande mal, você já sabe o caminho que tem que fazer. Eu vou encerrar mostrando a prova disso que eu estou falando com você.
João 6,57. João 6,57. Assim, deixa vocês achar, porque vocês têm que ver com os olhos. Não estou inventando. A Bíblia que você tem em casa tem isso. Amém? Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele sustentará você. Quando você entrar no embate, a vitória já está antecipada para você. Amém? Porque ele já venceu o maligno na cruz. Então, qualquer combate com ele, saiba, tem um derrotado que já antecipadamente já pode assumir a coroa da derrota. É Satanás, ele já está condenado. A palavra de Deus é a única espada que tu tem para guerrear com esse ser. A verdade. Mais nada. Ele tem medo. Não adianta fazer cara feia porque ele não foge. Amém? Nem ameaçar, dar um soco, ele não vai embora. Mas se tu citar a palavra de Cristo, acabou para ele. Mas ele pode fazer um teste com você. Você às vezes está doente, sente uma dor terrível, aí você ora, a dor some. Aí daqui a pouco a dor volta. Ele está fazendo um teste contigo para ver se tu acredita mesmo. Se tu não vai correr para a farmácia para o médico. Aí ora de novo. Ora de novo, até vencer, porque Jesus não falha. Amém? Agora, quem não tem fé, tem que procurar um médico, né, às vezes. E às vezes até os que têm fé, também tem que ir para o médico. Porque Deus quer fazer de outra maneira. Hã? É assim que funciona. Já li as leis espirituais para você. Acredite nisso. E teste, tenha experiências com Deus. Amém? Quando a tua cabeça começa a receber uma chuva de pensamentos negativos, é hora de se levantar para combater. Diga que ele é o pai da mentira e que a verdade está com Jesus. E que tu é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos. Então, saudar o irmão José Marcondes, que entrou também aqui na nossa live. Estava aqui o irmão Sullivan, a irmã Luzia. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E hoje, então, aqui retornando, nosso encontro microrregional, da microrregião 6, que aconteceu agora no domingo, né? O nosso lá é domingo, sendo que sábado teve o culto de recepção. E o tema foi, o título é Não Temas. O que estava por trás desse não temas? O medo. Então eu coloquei o título aqui. Não temas, livre-se do medo. Então, o problema do temer é o medo. Né? A gente deve ter temor de Deus, e não medo. Né? Se eu tenho temor de Deus, eu reconheço a soberania dele, eu reconheço que eu estou sob a proteção dele, aí eu não tenho medo. Então a gente vê que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Né? Mas vamos ver, então, mas como é que começou isso, né? Quando é que o homem iniciou a ter medo? A gente viu ali no início, vamos ver aqui de novo, vamos ver agora Gênesis 3, vamos ler aqui então 9 ou 10. Aqui começou todo o problema do homem, né? Aqui começou então o medo, né? Então ele diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Olha a pergunta de Deus aqui, né? Onde é que estás, Adão, né? E não era só uma localização geográfica, tinha mais coisas. Mas olha o que Adão respondeu aqui. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Ele ouviu a voz de Deus. E porque estava nu, olha aqui, né, o problema dele aqui. Tive medo e me escondi. Amém? Teve medo. Quer dizer, aqui começou todo o problema. Né? Que o homem tinha desobedecido Deus, obedeceu Satanás, né?
Na verdade, esse estava nu, ele estava sem as vestes, ele estava sem a cobertura, sem a proteção de Deus ali, né? A submissão dele tinha terminado. Houve a desobediência, e como ele não tinha essa proteção, essa roupagem, o encabeçamento ali, né? A autoridade de Deus já não estava mais sobre ele. Então, o que aconteceu? A primeira coisa, tive medo. Ele teve medo e se escondeu, né? Então, aqui começou todo o nosso problema. Os problemas que tem hoje no mundo, síndrome do pânico, depressão, tudo veio porque houve a queda, né? O homem saiu, então, da proteção de Deus. Naquele momento que ele decidiu contrariar aquilo que Deus tinha falado, né? Ele passou então a querer viver por si mesmo. Ele estava agora dependendo somente dele. Mas aquela ausência ali causou esse problema nele. Entrou o medo, né? Amém? E por causa disso teve outras consequências aqui. Vamos ver agora Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. No coração do homem abriu agora um buraco, né? Teve uma ausência ali agora. Algo que preenchia o homem era a presença, a submissão a Deus, né? Então, o que aconteceu aqui? Então, em Provérbios, fala assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, que dele procedem as fontes da vida, né? Guarda o coração, tua mente, sabe que o coração é mente, vontade, emoções, e mais a consciência, né? Então, o problema que nós temos hoje envolve coração, envolve as nossas emoções, né? A ausência de Deus ali causa medo e abre brechas ali, né, para vir toda uma série de problemas, uma série de ataques das trevas ali. As nossas emoções são muito atingidas, pessoa que tem problema, então, sempre envolve a emoção dela. Ela perde a segurança. O medo quer dizer, o medo na verdade é o quê, né? A palavra já mostrou isso. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. Então, medo é a antifé. Né? Então, quer dizer que o homem passou a viver pela razão. Era o bem e o mal que dirigia ele. Não era mais a fé, não era mais a comunhão com Deus. Né? E aí veio o problema. Vamos ver Jeremias 17, 5. Mostra o problema que aconteceu aqui, então. Jeremias 17, 5. Aqui está mostrando o que aconteceu com o homem. Ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha aqui o coração aqui, né? Que a gente falou ali, Provérbios 4, 23, né? Então o homem se torna, ele perde a bênção de Deus, entende? Ele se abre para eles maldições, né? O maldito quer dizer, não é que Deus tenha amaldiçoando o homem aqui, né? É o próprio homem que acabou se amaldiçoando, ele abriu ali brechas na mente dele, ele permitiu que na carne dele entrasse uma natureza caída, demoníaca, né? Então, maldito o homem que confia no homem. Então, o grande problema foi o quê? O homem passou a confiar nele mesmo, né? Mas entrou o quê? Entrou o medo. O homem foi feito, nós fomos feitos por Deus e para Deus, né? Amém. Amém. Então, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso aconteceu lá no Éden. Que Deus está descrevendo todo o problema ali do Éden, né? O homem passou a confiar nele mesmo. E ele não tem condições de se sustentar. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Eu não fui criado para ser independente, né? Então, o homem fez da carne mortal o seu braço e apartou o coração de Deus, né? O coração dele se separou de Deus. Aí começaram todos os problemas, né? E vamos ver outra, 17, 7. Aqui fala no bendito, que é o contrário do maldito, né? Então, fala o que aqui? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quer dizer, o resgate vai dar como? Né?
para eu deixar a minha independência de Deus, para eu retornar ao princípio, né? A minha dependência de Deus, para eu novamente ser bendito, eu novamente poder desfrutar das bênçãos. Então, bendito o homem que confia no Senhor. E mais ainda, e cuja esperança é o Senhor, né? Amém? Se eu agir assim, agora, para eu agir assim, foi citada essa passagem ali, vamos ver de novo agora duas passagens. Primeiro, João 14:6, que é o retorno de volta ao princípio. Deus providenciou, né, o resgate do homem. E 14:6, Aqui, então, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Nós voltamos novamente ao princípio, nós retornamos ao Pai através desse caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Sabe que Satanás é o pai da mentira. Jesus, então, é a verdade. Ele restaura todas as coisas, aquilo ao propósito original. A verdade, eu sou a vida, eu sou a vida. Então, diante disso aí estava escrito também, eu sou a árvore da vida. Amém? Que o homem deveria ter comido a árvore da vida, lá, se alimentar da árvore da vida, né? Não se alimentou, aqui Jesus veio de novo, né? A vida. Se alimenta por mim, Foi falado ali, quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Então nós temos que novamente, então, nos alimentar de Cristo, nos alimentar da árvore da vida, né? Ninguém vê o Pai senão por mim. Então o retorno ao Pai se dá por Jesus Cristo, né? Então se hoje eu estou com depressão, síndrome do pânico, isso foi mostrado exemplos ali no nosso encontro ali, pessoas que testemunharam esses problemas ali, né? E elas conseguiram sair, tem um retorno, tem uma volta, amém? Mas vamos ver outra passagem que também fala sobre esse tema, é João 8:32 agora. Vamos ver João 8:32, que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então toda a libertação vem pelo conhecer a verdade. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para esse retorno eu tenho que voltar, para eu voltar ao princípio de que Deus, como Deus me criou, né? Voltar ao meu primeiro amor, aí é o primeiro amor, na verdade, né? Retornar ao propósito de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho que ser libertado pela verdade, né? E sabe que tudo isso aí envolve, por isso que a Bíblia fala tanto em medita na palavra, né? Pensa nas coisas do alto, né? Eu tenho que conhecer a verdade, e esse conhecimento envolve não simplesmente conhecer a letra faz parte também, né? Tem que ler a palavra através da letra, mas eu não posso ver a letra como algo simplesmente, né, só na letra. Eu tenho que ver como algo vivo, eu tenho que ver Cristo através daquela letra, amém? Vamos ver aqui, então, porque o desejo de Deus vamos ver Hebreus 10 aqui agora, vamos ver, que é o desejo de Deus, Hebreus 10, 38 e 39, que fala assim, todavia o meu justo viverá pela fé. O que eu estava falando? O medo é o contrário da fé. Se eu tenho medo, eu não estou agindo por fé. Não é que falava ali no Salmo 23:4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, que eu sei que tu estás comigo. Então ele está no vale, ele está enfrentando problemas, mas o justo está vivendo pela fé. Ele crê que ele não está sozinho. Ele tem um Deus que anda com ele, né? O grande problema da pessoa com depressão, com síndrome do pânico, é que ela perde, né, essa noção que ela não está sozinha, que ela tem um Deus. Então ela tem que voltar ao princípio, né? Se retroceder, ele não se compraz a minha alma, né? Então, o meu justo viverá pela fé. O resgate nosso envolve agora sair da razão que a árvore do bem e do mal levou e voltar a viver por fé, né? E vamos ver mais passagem que Jesus falou também. O que é a paz de Jesus? Vamos ver João 14:27. Então, diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, né? Não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, notem o que é a paz de Jesus aqui, né?
eu ficar em paz, eu não ficar mais angustiado, eu não ficar mais ansiado, né? Tudo vem por Cristo. Jesus diz que deixa a paz. A minha paz vos dou. E a minha paz não é como a paz do mundo. E a paz de Jesus, ela excede todo o entendimento, né? Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então, a paz de Jesus é algo diferente, hein? Vamos ver de novo aqui, Filipenses 4, 6 e 7. Ó, o que que fala aqui? Ó? Mais um problema, né, da gente, quando a gente está agindo por razão. Isso é algo que a gente tem, irmãos, que está buscando dia a dia, né? Amém? Senão tu começa a ficar ansioso, tu começa, de repente, a ficar com medo. Então, é algo que eu tenho que estar dia a dia, assim como a cruz tem que ter se tomado dia a dia, né? Jesus fala, tome a tua cruz dia a dia, também eu tenho que estar buscando, então, o agir por fé, agir por dependência de Deus. Então, o que que fala ali? Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Aqui envolve o quê, né? Relacionamento. Nós temos que aprender a ter um relacionamento com Deus, né? Que Deus conhece as minhas petições. Isso aqui é permitido, né? Eu devo colocar as minhas petições, as minhas angústias, colocar perante Deus, né? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, eu tenho na oração, na súplica, e fala algo importante aqui, ação de graça. Nunca deixar de agradecer. Vamos ver o 7 agora. Aqui é o resultado, então. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, a paz de Deus, a paz de Cristo excede o entendimento. Quer dizer que tu pode estar cheio de problema, mas tu pode estar em paz. Que tu está descansando no Senhor, tu está na dependência do Senhor, né? Então, ela excede o entendimento. Guardará o vosso coração, o coração de novo aqui, né? E a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, isso aqui é palavras que mostram como é que eu posso, né, agir para me libertar do quê? Do medo, da ansiedade, né? De eu não temer mal nenhum, né? Porque Deus está comigo, o Senhor está comigo. Amém, meus irmãos? Mas, então, compartilhamos algumas palavras aqui que fala sobre o não temas, não temas, pelo contrário, livra do medo, né? Livra da ansiedade, livra-te da depressão, livra-te da síndrome do pânico. Tudo isso aí são doenças do quê? Está faltando crescer, né? Crescer em mim mais a presença de Deus tem que estar em mim. Eu tenho que buscar uma comunhão maior com Ele. E essa comunhão envolve a palavra de Deus, né? Eu tenho que usar então a espada do Espírito. Ele foi citado também em Efésios, né? Efésios 6, que falou ali, né? Que a força nossa está em Deus. Amém, irmãos? Mas eu vou abrir para vocês agora também, eu acho importante os irmãos também compartilhar um pouco aí, que receberam da mensagem, o que receberam do encontro, né? Quem não assistiu o encontro está lá no canal da Rádio TV Menorá. Assista, eu recomendo, assista não só o encontro, assiste também o culto de recepção. Deus agiu nos dois momentos, né? Que foi sábado e domingo. Lá tem o culto de recepção e tem o encontro. E os dois, Deus falou bastante sobre esse tema do não temas aí, né? Foi coisa muito, muito bonita lá, muito tremenda que Deus fez. Mas quem quer ser o primeiro, irmão, está aberto para vocês aí. Quem não assistiu, não deixa de assistir, né? Realmente, o que tu vai receber bastante. Está aberto para vocês, irmãos. Podem compartilhar. Irmã Luzia, minha irmã. Eu não vou compartilhar nada. Eu quero ouvir dos irmãos aí que estavam lá presencialmente, né? Principalmente a irmã Nora, que sendo mulher, né, recebe muito mais ainda. Eu quero receber a bênção aí dos irmãos aí que foram para lá. Amém? Amém, amém. Então, Amém. para a Nora compartilhar Então, agora. a gente viu assim que Deus ele falou muito sobre o não temer, né? Porque o temer a gente acha que é medo, né? Mas quando a gente tem o verdadeiro temor, o temor o temor a Deus, ele se refere a ter um respeito profundo e uma comunhão profunda com Deus, né? É quando tu reconhece a autoridade de Deus na tua vida.
Então, nós precisamos aprender a voltar para a dependência de Deus. Né? Nós temos que fazer aquilo que diz lá em Tiago 4. Vamos ler, então, esses versículos. Tiago 4, versículos 7 ao 10. Então, começa dizendo assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro passo para mim perder o medo é eu me colocar em sujeição a Deus novamente, porque o homem começou a ter medo porque ele saiu da posição de dependência de Deus, de sujeição a Deus. Ele quis ser igual a Deus, né? Ele quis sair da obediência a Deus, né? E ali começou o medo. Então, quando eu volto para a posição de dependência de Deus, eu começo a ter as vestes novamente. E aí, quando eu estou na dependência de Deus, eu não preciso enfrentar o diabo, eu preciso resistir. Porque o diabo vai tentar me derrubar, mas se eu estou debaixo da proteção de Deus novamente, Deus me fortalece. Então, eu não preciso lutar com o diabo, eu tenho que resistir, ficar na posição até ele ir embora, né? E ali diz que quando eu resisto ao diabo, ele foge de mim. Então, eu preciso permanecer na posição de sujeição a Deus até o diabo ir embora, né? Versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, eu tenho que ter intimidade com Deus, tenho que me chegar a ele novamente. E como é que eu vou fazer isso? Me alimentando da palavra. Então, foi falado sobre o João 6,57 no encontro, que eu tenho que me alimentar de Jesus, porque é isso que vai me fortalecer para eu não ter medo. E aí, quando eu começo a receber a palavra me ilumina. Então, diz assim: purificai as mãos, pecadores. Então, eu tenho que chegar na palavra para ver as áreas em que eu estou falhando com Deus ainda e consertar. Porque é nessas áreas que o inimigo vai tentar me atingir. Então, eu tenho que tapar as brechas. Eu tenho que chegar na presença de Deus para ver as áreas em que eu estou falhando com ele ainda, né? Para eu consertar. Que a partir do momento que eu conserto, o inimigo não pode mais me acusar. Então, eu tenho que me purificar dos pecados, né? Voltando para a posição de obediência, confessando os meus pecados e voltando para a posição de obediência. E dizer assim: vós que sois de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? A pessoa que está na dúvida. Uma hora tem fé, uma hora ela está na incredulidade, uma hora ela crê, uma hora ela não crê. Então, essa pessoa tem que limpar o coração das dúvidas, da ansiedade, do medo, né? Da opressão. Tenho que confessar diante de Deus: olha, Deus, eu estou sentindo isso e aquilo, mas limpa o meu coração, eu não quero mais essas coisas na minha vida. Me fortalece em ti, né? Versículo 9. Diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Quer dizer, eu posso chegar na presença de Deus e me derramar diante de Deus. Posso lamentar, posso chorar, né? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso aqui está falando de arrependimento, né? De eu me arrepender na presença de Deus. E o versículo 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, o segredo da vitória está aí, ser humilde diante de Deus. Eu voltar para depender dele de novo, me tornar como uma criança. Jesus disse que para entrar no reino tem que ser como uma criança. E a criança confia e depende do pai. Então, nós temos que depender e confiar no nosso Pai eterno, que é Deus, né? E aí, o que acontece? Ele nos exalta, né? Então, nós precisamos voltar para a dependência do Senhor, para a fé no Senhor, né? Combatendo os espíritos, quando eles quiserem assaltar a nossa mente, eu tenho que ir para a palavra. Quais os versículos que falam a respeito desses assuntos? Eu vou lá para a palavra e eu combato, eu uso a espada do Espírito, que é a palavra, e combato até ele ir embora. Se eu começar a combater, daqui a pouco ele vai
embora, que nem diz lá, né, no versículo, né, se elas resistir ao diabo, ele vai fugir, né? Então, nós temos que resistir ao diabo até ele fugir, né? Então, eu vou compartilhar mais 3 versículos que estão no Salmo 27, que eu creio assim que falou bastante comigo esses versículos, né? Então, eu queria compartilhar com os irmãos. Vocês que tiverem assim, oportunidade, leiam todo o Salmo 27, que ele é muito bom. Versículo 3. Aí, ó. Ainda que um exército se acampe contra mim. Às vezes parece que vem um exército inteiro, né, de inimigos dentro da nossa mente, né? Então, o que diz aqui? Não se atemorizará o meu coração. Então, não fica com medo, né? Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, que às vezes parece que tem uma guerra interna dentro da gente, não é verdade? Agora, o versículo 14. Diz assim, ó, espera pelo Senhor. Então, tu tá ansioso? Lê a palavra e aguarda até o Senhor substituir aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia pela paz. Eu tenho que esperar na presença do Senhor, eu tenho que ir para a palavra até o Senhor conseguir dominar dentro da minha mente. Diz assim, ó, tem bom ânimo. Então, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, né? Tem fé. O terceiro item diz assim, ó, fortifique-se o teu coração, fortalece o teu coração, né? A palavra, se tu for começar a comer a palavra, ela vai fortalecer o teu coração. Às vezes parece que tu tá lendo a palavra e não tá adiantando, mas cada dia ela vai fortalecendo mais o teu coração, até ela tomar conta, até ela assumir a liderança, que é a palavra é o Cristo, né? E o Cristo, ele é mais poderoso que os demônios, né? Então eu tenho que esperar no Senhor até ele assumir a liderança da minha mente. Então diz assim, ó, espera, pois, pelo Senhor, né? O Senhor vai governar a tua mente, mas tu tem que perseverar na fé. Não pode retroceder, né? Só para a gente encerrar, vai lá para Hebreus 10, 39. Diz assim, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Deus não se alegra se a gente começa a retroceder, a dar espaço para as trevas novamente dentro de nós, né? Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Então, se a gente perseverar na fé, Deus vai conservar a nossa alma íntegra. A nossa alma, né, não vai ficar mais perturbada, porque Deus vai ter vencido por nós. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar sempre é importante, né? Você que assistiu essa mensagem, gostou da mensagem, não está inscrito no canal ainda, né? Inscreve no canal, isso é importante para o canal, para ajudar que essa mensagem seja levada a mais pessoas, né? Que o YouTube presta atenção nisso. Número de inscrições, o curtir também é importante, Comentar. curte, comentar e o compartilhar. Tudo isso é importante aí, né? Então, eu sempre conto com vocês. Aí, vocês que assistiram também, gostaram da mensagem, não deixe de curtir a mensagem, né? Depois que ela está postada ali, que vai, né? Que conta o curtir, né? De repente, você conhece alguém que é ansioso, que está com medo, né? Que está muito perturbado, manda essa mensagem para ele. Sim, né? E ele vai compartilha a mensagem com alguém que está precisando, né? E de repente essa pessoa, né, vai ficar curada, vai ficar restaurada. Amém? Amém. Sim, importante então curtir, comentar, compartilhar. Ele sempre pede e aos poucos Deus tem acrescentado, né? Amém? Então que os irmãos possam continuar então curtindo, né? Comenta também, compartilha, para mais pessoas possam chegar então a mensagem, que é a mensagem do Evangelho do Reino, né? É a mensagem que restaura, é a mensagem que leva nós de volta ao princípio, né? De volta ao primeiro amor, de volta ao propósito original que Deus tem com a gente. Amém? Mas então, finalizando a nossa mensagem de hoje, voltamos na quarta-feira, 19 horas. Amém? Pedir para a Nora, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje.
Amém. Então, voltamos na quarta-feira, né? E amanhã temos o grupo na casa da Dona Preta, né? Lá em Macaíba. 15 horas. Às Amém. 15 horas. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa mesa farta, maravilhosa, Senhor, esse alimento, Senhor Jesus, puro, genuíno, Senhor, que nos fortalece em Ti, na Tua força, no Teu poder, Senhor, que nos alimenta, Senhor, para podermos perseverar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa estar nos fortalecendo em Ti, Senhor, nos trazendo, Senhor Jesus, a Tua força, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, para continuarmos, Senhor, nessa batalha pela fé, Senhor, em nome de Jesus, levando, Senhor, esse alimento puro e genuíno para outras pessoas que também necessitam, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Fica conosco, continua nos fortalecendo em Ti, na Tua força, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmão José Marcondes, irmão Sullivan e a irmã Luzia. Amém. Assim a todos, irmão. Até amanhã. Amém. Deus abençoe. Ao vivo com a gente. Amém.